Oi, gente, seja bem-vindo a mais uma edição do Vida de Merendeira. Sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos discutir a importância da agricultura familiar para a alimentação escolar no Brasil. Por meio de programas, o governo é possível estimular a economia local e levar alimentos saudáveis às escolas. Para essa conversa de hoje, eu recebo aqui a Maria Emília Pacheco, que é assessora e pesquisadora da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. Seja bem-vinda, dona Maria Emília. Satisfação recebê-la aqui. Muito obrigada, a satisfação é toda minha. E quem está com a gente também no nosso programa de hoje, para participar dessa conversa, é a nutricionista Beatriz Castro. Beatriz, seja bem-vinda também. Muito obrigada. E a minha parceira, que está de longe, mas está aqui com a gente também, Úrsula Corona, seja bem-vinda. Sempre muito bom recebê-la. Você sabe que eu prefiro você aqui perto de mim, mas se você está longe, tá bom. O importante é você estar aqui com a gente. Eu também queria estar nessa bancada maravilhosa. Bom, vamos então começar aqui nossa conversa, já trazendo aqui para o debate, começando com a Maria Emília, o que a gente pode definir a agricultura familiar? Porque é um tema muito usado, mas que muita pouca gente sabe de fato o que ela é, né? Olha, primeiro eu queria realçar que há uma lei muito recente no Brasil. Para entender a importância da agricultura familiar, é preciso levar em conta que nós vivemos, a partir dos anos 2000, um novo ciclo de políticas agrícolas. E, para isso, era necessário definir o que é a agricultura familiar para reconhecer o seu papel histórico. E essa lei, que é 11.326 de 2006, ela nos diz que os agricultores familiares são aqueles que detêm não mais do que 4 módulos do tamanho, né, do seu estabelecimento, trabalham com a mão de obra familiar e dependem, né, sua renda depende fundamentalmente desse trabalho. Mas eu quero acrescentar que um pouco depois, em 2007, nós tivemos uma decisão, uma normativa inovadora no país. Porque, embora essa lei de 2006 já falasse em vários segmentos da agricultura familiar, é apenas em 2007 que é editada uma lei quando se criou um plano de desenvolvimento rural sustentável e se falou claramente de muitas identidades que tem no Brasil, muitas comunidades tradicionais. São cerca de 28, imaginem, era bom perguntar ao público se conhece, se já ouviram falar nos faxinalenses, geraizeiros, geraizeiras e tantas outras, comunidades de fecho fundo de pasto. E eu estou salientando isso porque, junto com a definição dessas identidades, veio o reconhecimento do Estado brasileiro que aqui nós temos aquela agricultura familiar que é parcelar, ou seja, as famílias se ocupam de um estabelecimento, mas há também segmentos da agricultura familiar e do campesinato que trabalham com a família uma parte naquele lugar em que vivem, mas tem uma concepção de território. Então, são populações, são comunidades tradicionais que, historicamente, definiram regras internamente para defender o que há de comum na relação com a natureza. Isso é muito significativo, porque é diferente uma visão de acesso à terra do que acesso ao território. Historicamente, os povos indígenas defendem e ocupam territórios, e as comunidades quilombolas também. No caso deles, tem a definição constitucional, né? O artigo 231 da Constituição fala das comunidades quilombolas e tem também, nas disposições transitórias, tem um artigo que fala sobre o direito de domínio, né, das comunidades quilombolas. Então, vejam que quando a gente fala de agricultura familiar, fala de uma diversidade. Por isso que a gente costuma dizer, num país mega diverso, com toda a biodiversidade que temos, ela só existe porque existe a nossa sociobiodiversidade, ou seja, quem cuida, maneja toda essa riqueza na relação com a natureza. Bom, e quando a gente pensa em agricultura familiar, Beatriz, você que está inserida nessa parte nutricional, o que ela traz de diferente, principalmente na sua região, para a alimentação escolar, hein? Bom, eu fui responsável, né, pela alimentação escolar há 6 anos em São Gabriel, né? É um dos municípios mais indígenas do Brasil. Então, assim, a gente conseguir fazer essa compra da agricultura familiar e trazer de volta a cultura, né, dessa alimentação que hoje em dia está com o industrializado totalmente inserido, né, para a gente, principalmente como nutricionista,
É um orgulho você conseguir substituir uma alimentação industrializada, ultraprocessada, com alimentos culturais, né? Como o peixe, a galinha caipira, os ovos de galinha, as frutas, os legumes daquela região. Então, assim, é um benefício mútuo ali, tanto como profissional, como para o agricultor e como principalmente, né, para os alunos que estão conseguindo ter uma alimentação muito mais saudável com a compra da agricultura familiar. Bom, e quando você fala disso, dessa substituição dos enlatados, que você traz para a gente esse resgate cultural, a Úrsula sorri e comemora muito a distância, porque ela é defensora disso, sabe da importância, né, Úrsula? Eu gostaria que você falasse também para a gente sobre isso, dessa importância que tem de manter essas tradições e como a agricultura familiar consegue fazer isso no dia a dia, né? E como que uma normativa consegue contribuir para a gente proteger a cultura local e também empoderar economicamente essa região. Porque a partir do momento que a gente encurta, tira os intermediários do meio, tira os enlatados, os alimentos industrializados, a gente consegue trazer a cultura local para a mesa dos alunos, respeitando, empoderando as famílias e principalmente protegendo essa criação com alimentação de qualidade. Eu sou muito fã da agricultura familiar, da agroecologia. Então, essa região de São Gabriel é um exemplo onde o programa é tão rico e tão necessário e consegue se adaptar a cada região brasileira. Pois é, e a gente tem também agora, partindo, né, do ponto dos desafios da nossa agricultura familiar, que é um tema também que a gente tem que entrar nele. Mas antes desses desafios, quando a gente fala de agricultura familiar, aqui para nós, no Centro-Oeste, né, onde eu estou, você vê muitas fazendas próximas e você sabe que tem facilidade de você levar esses alimentos. A Beatriz trouxe para a gente aqui um exemplo também muito claro, lá da região dela, que é mais já para as comunidades tradicionais. Aí eu faço uma pergunta agora para a dona Maria Emília, que é lá do Rio de Janeiro. Como que o Rio de Janeiro tem uma agricultura familiar para atender as escolas? Conta para a gente. Olha, o estado do Rio não é um estado que tenha se mantido historicamente, como era há umas dezenas de anos atrás, como produtora de muitos alimentos. Sabem vocês que a produção de banana, por exemplo, do estado do Rio era autossuficiente, a produção de laranja, mas o Rio passou por um processo de expansão de monoculturas, como, aliás, acontece no país, em todas as regiões. Então, expandiu-se o eucalipto, em alguns lugares já havia uma grande expansão do monocultivo da cana, então tem uma redução da produção de alimentos. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto importante. As cidades, o entorno das cidades também produzem alimentos que podem chegar na alimentação escolar. O que acontece? O Estado do Rio definiu no seu plano diretor que não tem área rural. E tem. Maciço da Pedra Branca, onde ocorreram historicamente lutas camponesas, é um lugar de produção, posso dar um exemplo do caqui e outras frutas e verduras, que abastecem muitas feiras, e as feiras agroecológicas, porque há um movimento importante de agricultura urbana por parte do movimento agroecológico. Então, e tem também no campo, evidentemente, tem articulações muito interessantes, articulações de comunidades tradicionais que atravessam o sul do estado e vão até São Paulo, e ali tem uma produção de alimentos, de peixes também, que é bastante importante, embora não seja, vamos dizer assim, estatisticamente, um estado que você possa dizer que é fundamentalmente produtor de alimentação saudável. Mas, quando há esse alimento saudável, pode saber que a sua origem vem da agricultura familiar, das comunidades tradicionais e, insisto, também dessas articulações urbanas de produção de alimentos. Eu quis trazer para o debate especificamente o estado do Rio, porque a gente ouve muito falar isso, que Rio de Janeiro não tem agricultura, mas tem sim, a gente sabe do potencial do que é a produção lá no estado e vai diversificando também tudo isso e mostrando esses laços e rastros tradicionais, que é a mesma coisa que acontece na sua comunidade, né, Beatriz? Que você consegue trazer um alimento diferente e colocar à disposição desses alunos, né? Sim, quando a gente começou o projeto lá, a gente também tinha essa resposta de que não tinha produção. Agora, imagina, né? No Amazonas não tem uma produção, mas a gente tinha essa resposta que não tinha.
mas era exatamente porque a gente não conseguia, ainda não tinha encontrado, não tinha saído do município para ir para as comunidades, que é onde a gente tem a maior parte das escolas e a maior parte dos agricultores. Então, assim, na sede realmente não tinha tanta produção para atender toda a demanda das escolas, mas nos interiores, que é onde tem a maior parte das escolas, é onde que estava concentrada a maior parte dos agricultores. Aí, a partir do momento que a gente saiu do município para ir para a comunidade mesmo, e como a gente está falando, a logística de lá do Amazonas, né, é muito diferenciada. É cachoeira, é caminhada, então, assim, é bem puxado mesmo para a gente conseguir alcançar eles ali. Mas deu certo a partir do momento que a gente saiu dali e conheceu a outra realidade de São Gabriel, né, que é uma realidade que tem muita produção, tem peixe, tem vários derivados da farinha que eles trabalham, tem as frutas, tem os legumes. Então, assim, e principalmente na época da pandemia, foi uma época que a gente teve a maior compra da agricultura familiar, porque a gente compra direto do agricultor daquela comunidade e ele entrega na escola onde ele mora. Então, assim, não precisava a gente lá de São Gabriel mandar para a escola. Eles já faziam a própria entrega lá na escola. E era o pai do aluno, né, que fazia. Então, isso teve uma aceitabilidade melhor ainda. Pois é, aí a gente entra nessa questão também dos desafios, né, agora que eu havia citado antes, que é justamente essa questão de logística, como você consegue chegar ao maior número de pessoas possíveis. Nós já mostramos aqui em alguns episódios do nosso videocast justamente as dimensões que o nosso país tem e a forma como que são superados esses desafios para levar esses alimentos de qualidade até as escolas para estar alimentando esses alunos. O que nós precisamos melhorar aí nessa questão desses desafios, hein, Maria Emília? Eu sou muito otimista, né? O pessoal que está nos acompanhando sabe disso, e também sou muito imediatista. Dá para ser alguma coisa acelerada, a gente tem que ir com calma, porque as coisas avançaram muito, mas a gente consegue chegar num resultado melhor. Olha, os nossos desafios são de diferente ordem, porque nós temos um desafio estrutural na sociedade brasileira que diz respeito por ser uma sociedade que não passou verdadeiramente por um processo de democratização da terra. Isso é muito grave. Nós temos em vigência atualmente uma lei que é conhecida como Lei da Grilagem de Terra. Então, o processo de apropriação privada de terra pública no Brasil hoje é muito grave. E são exatamente esses povos e comunidades tradicionais que têm sido bastante vitimizados, né, por esses processos que muitas vezes resultam na expulsão. Também quero lembrar que um desafio é que nós precisamos já, para ontem, de um Programa Nacional de Redução dos Agrotóxicos. Nós não podemos aceitar que tenhamos um programa estratégico tão importante como o da alimentação escolar, com risco de levar alimentos contaminados para essas crianças. Porque, mesmo dizendo, eu participo do movimento agroecológico, nós somos radicalmente contra, queremos territórios livres de agrotóxicos, livres de transgênicos, mas nós temos uma questão grave, que é a contaminação das águas, dos solos, né? Então, isto é uma exigência urgente. Agora, precisamos outras questões que são do hoje, do agora, que não têm esse caráter tão estruturante. Nós precisamos de uma infraestrutura para o povo, uma infraestrutura para a agricultura familiar e todos os segmentos. O que é mais comum no Brasil são infraestruturas para o capital. Então, nós precisamos conhecer como se movimentam essas populações. A Beatriz acaba de exemplificar, no caso de São Gabriel da Cachoeira, né? O próprio nome diz o que é esse lugar magnífico. Então, precisamos de logística. É preciso que o Estado garanta a logística para que esses alimentos cheguem, saiam. Porque, olha só que contradição. Até há pouco tempo, porque agora esse cenário vem mudando, Beatriz já exemplificou, mas a logística que precisa de levar um produto ultraprocessado do sul do Brasil para uma aldeia indígena. Isso é absolutamente inaceitável. O que nós precisamos é de logística que favoreça essa viagem local do alimento, né? Isso, inclusive, representa uma atitude bastante correta para enfrentar as mudanças climáticas. Porque um dos princípios que nós defendemos, por exemplo, na agroecologia, é exatamente esse circuito curto, um circuito de proximidade dos alimentos.
E levando em conta o significado dessa diversidade dos alimentos nas regiões brasileiras, tem todo um argumento que favorece que esses alimentos cheguem. E mais, outro desafio que temos enfrentado e com uma iniciativa importantíssima do Ministério Público, que nasceu lá no estado do Amazonas, Beatriz pode nos contar mais, que é uma decisão a respeito da necessidade de retirar exigências de documentação dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. É preciso que a documentação seja aquela que leve em conta a especificidade desses povos. Por exemplo, que é o cadastro, né, de identificação social, que é utilizado, o número, né, da identificação social no cadastro único, é um caminho. Mesmo assim, é preciso que esse cadastro classifique essa diversidade das populações. Outra questão que também o Ministério Público, através dessa mesa permanente de diálogos, que se chama Catrapovos, que está se espalhando pelo país, leva em conta. Essas famílias, elas têm uma relação de parentesco, é um sistema de parentesco extremamente complexo, e elas consomem o que elas produzem. Então, trabalhando com essas noções, que até são inspiradas na antropologia, de família extensa e de valorização do autoconsumo, isso está presidindo a proposta de não ter um registro prévio atendendo aquelas exigências da vigilância sanitária, porque é preciso considerar que são alimentos produzidos e transformados de maneira, vamos dizer, artesanal, né? É preciso entender isso. Por isso que a Anvisa, no passado, quando foi lançado um dos programas, Brasil Sem Miséria, por exemplo, o governo concluiu que era preciso adaptar exigências da Anvisa. Criou-se, então, a chamada RDC 49, que definiu isso, que há que considerar a especificidade dos alimentos tradicionais. Então, você veja, só que isso teve interrupção do governo anterior. Então, é preciso considerar que tem aspectos, há que ter coragem e decisão política para que propostas dessa natureza ganhem sentido, né? Se concretizem. Mas eu vou dar mais um exemplo que escutamos hoje. Beatriz vai lembrar, porque acho que empolgou muita gente. Um exemplo lá numa prefeitura, em Afuá, lá no interior do Pará, que decidiu ter dentro da escola uma máquina de processamento do açaí. O açaí é um alimento excelente que faz parte daquela dieta alimentar daquelas populações, e ele é muito perecível. Então, é preciso que ele chegue e que ganhe logo o formato, né, a densidade que precisa, né, que é aquela maneira como consomem, né, eles não chamam de suco, né, chamam de vinho do açaí. Então, é preciso que ele ganhe aquele formato para ser consumido, com a farinha, etc., né? Esse exemplo foi dado, uma decisão de muita justeza dessa prefeitura, que atende a várias necessidades. Atende ao gosto, porque eu digo que a gente tem que defender o direito ao gosto. Atende ao gosto daquelas crianças, as fotos são lindas, as crianças risonhas, e com o rostinho cheio de açaí. Atende ao gosto das crianças, atende aos agricultores que manejam o açaí, movimenta a economia local e garante o reconhecimento de uma cultura alimentar extremamente importante. E, por último, a meu ver, serve de barreira para a entrada dos ultraprocessados, que nós precisamos cada vez mais difundir criticamente os impactos negativos que adoecem a população desses ultraprocessados. Sem dúvida, né? Se você passar aqui para a Beatriz, gostaria que você falasse para a gente a respeito disso, né? Porque nós ouvimos aqui em um dos nossos episódios justamente isso, essa questão da falta da caneta mesmo ali atuando, porque nós temos um programa nacional de alimentação escolar que é muito forte, nós temos um fundo que faz um desenvolvimento fantástico, que atende tantas pessoas, mas muitas vezes barra na burocracia. E isso precisa ser resolvido. E quando a gente vê exemplos claros como esse, não digo nem de posição, mas de tomada de decisão, de fato mesmo, de assinar e falar, vamos fazer dar certo, as coisas funcionam, né? Funcionam. Eu acredito que quem tem a possibilidade de romper a nossa fome estrutural, porque quando a gente fala de política pública e dentro de um cenário onde a gente consegue combater várias verticais, eu lembro muito de Josué de Castro. Então, para a gente combater a nossa fome, a nossa estrutura, a questão da nutrição também, precisa de coragem.
mas não só coragem, a gente precisa dar um passo para trás. É muito bom a Beatriz também estar aqui presente, junto com a Maria Emília, porque a gente volta um pouco à questão do respeito, aprendendo um pouco com os povos originários. Por exemplo, agora Maria Emília comentou da Pedra Branca, eu estive no Quilombo da Pedra Branca tem 2 semanas, estou aprendendo muito com eles, e é como a gente percebe a agroecologia com a política pública, com a nossa alimentação escolar, com o nosso encurtamento da jornada, pensando, imagina, uma política consegue mudar todo um sistema. Então, Josué de Castro me inspira diariamente nessa luta. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente pede que os líderes que têm o poder de decisão tenham coragem. E a gente está agora muito bem representado e com muita expectativa para a gente continuar se inspirando nesse amadurecimento da nossa alimentação escolar e também da agricultura familiar, agroecologia, porque é isso que a gente está precisando. Isso aí, agora nós ouvimos esse relato da Úrsula. Maria Emília trouxe para a gente também a parte mais burocrática que precisa ser resolvida. Conta para a gente, então, na prática, quais os desafios que vocês têm encontrado lá na sua comunidade, enfim, no estado como um todo, para levar essa alimentação escolar de qualidade para os alunos. Assim, um dos principais desafios que a gente tinha era conseguir chegar nas comunidades, no qual a gente montou uma equipe interinstitucional, que eu acho que parte daí a gente conseguir dividir esse assunto com mais colegas, né? Porque não é uma coisa só a prefeitura, não é uma coisa só a Secretaria de Educação, né? É um tema e é uma importância, é um programa que abrange várias instituições, na qual a gente conseguiu fechar, pactuar um grupo, que a partir dali a gente foi verificando qual seria, né, onde cada instituição poderia atuar de forma que a gente conseguisse desenvolver bem o nosso trabalho. No caso, o município, né, de São Gabriel, a gente tem os desafios em relação à nossa logística, né, que é bem puxado para ir para lá, em relação aos gastos que se tem, como a gente já falou, o valor que a gente gasta de transporte para chegar nas comunidades, às vezes a gente gasta mais com o transporte do que com a própria alimentação, né? Que é comprada ali. Então, assim, um dos desafios também são esses, né? É a forma do recurso de a gente conseguir chegar até as comunidades. É levar também esse programa até os agricultores, que muitas vezes eles não participavam porque eles nunca tinham escutado falar no programa. Aí tinha a situação do medo de fazer uma venda para a prefeitura, né? De não ter o valor do recurso pago. Aí tem a situação de que algumas prefeituras fazem chamada, mas depois não compram. Então, assim, eles se sentem também desvalorizados quando acontecem essas situações. A gente já tenta trabalhar com eles, como a logística para chegar na comunidade é bem difícil, a gente já tenta, quando chega na comunidade, já montar todo o projeto, ver o que pode dar certo, o que pode dar errado com aquele grupo ali, para tentar fechar, para que eles não tenham prejuízo também, né? Porque eles também ainda se sentem inseguros, né? De participar de programas públicos, assim. Então, o que nos desafia mais é manter essa equipe para que a gente consiga alcançar mais comunidades ainda, né? E a gente tem essa situação da introdução do alimento industrializado. E o papel da nutricionista é trabalhar a educação nutricional. E qual é essa parte? É da gente voltar a tentar fazer uma reeducação alimentar com essas crianças que hoje em dia valorizam mais o alimento industrializado do que o alimento cultural. A gente tem 2 situações ali. De valorizar o trabalho do meu pai, daquela comunidade ali. Meu pai é agricultor, meu pai é pescador, ele entrega na minha escola. Mas também tem a situação, eu já como aquilo na minha casa, né? Eu quero comer uma outra coisa aqui na escola. A gente teve esses desafios também, de algumas comunidades não quererem, porque as crianças já comiam aquilo em casa, né? Então isso é um desafio para a nutricionista. E aí, o que vocês fizeram
dentro de um desafio como esse? O que vocês fizeram para mudar tudo isso? A gente hein? começa... o primeiro passo é começar a mostrar o que os alimentos industrializados causam à nossa saúde, né? É jogar logo uma bomba para dar um susto, mas que é a realidade, né? O consumo de alimentos industrializados e todas as doenças que elas ocorrem com o consumo. Daí, então, assim, a gente trabalha muito essa reeducação alimentar. E tem também a parceria da nutricionista com a merendeira. É uma dupla dinâmica. Com certeza, porque ali tá a situação da gente leva o produto, né? E se a gente não tiver um bom diálogo também, a gente não vai ter uma resposta positiva ali. E ela, sem dúvida, faz parte ali, é uma das principais envolvidas, né? Para a gente ter uma boa aceitabilidade dessa introdução de alimentos da agricultura familiar. Pois é, aí a gente retoma, né, o programa que nós já mostramos aqui, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é fantástico. Eu mais a Úrsula, nós levantamos uma hashtag aqui, que ficou todo mundo bravo com a gente, que é rumo ao 100%, né, a gente comprar 100% dos alimentos aí da nossa alimentação escolar da agricultura familiar. Claro que a gente está sonhando com isso, vai chegar um dia, mas 30% faz muita diferença, não só para esses alunos que vão consumir um alimento mais saudável, que é feito bem próximo da sua casa, que chega mais fresco, mas também o agricultor familiar. E muitas vezes, a Úrsula sempre relembra isso, muitas vezes são as mulheres aqui que recebem, que estão à frente dessas propriedades. Como isso também tem mudado aí a vida? A gente conseguir aliar um programa que é uma política pública, que não é assistencial, a gente sempre fala isso aqui também, que é importante ressaltar, mas uma política que dá certo, que é exemplo para o mundo e que alimenta esses alunos, mas que também dá retorno para quem está produzindo. É um negócio muito bonito de falar, né? Ele funciona muito bem na prática, né? Sim, e também nós temos visto... Bom, primeiro a respeito do percentual, né? 30%. Há uma estatística do FNDE que diz que hoje são cerca de 55% dos Úrsula, municípios... está melhorando, hein? Porque da última vez falaram para a gente que era 45%, já 50% já está melhorando. Em 2015 era 41%, agora tem uma atualização que dizem 55%. Bom, mas aproveitando inclusive esse momento para manifestar a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, não, e chamar a atenção para a responsabilidade do Estado em relação à prevenção das mudanças climáticas, né? Mas é porque eu quero registrar que houve casos já no Rio Grande do Sul, por exemplo, que prefeitos chegaram a comprar 100% da agricultura familiar. Mas essa é uma realidade bastante distinta mesmo no país. Mas você falou da participação das mulheres, eu queria realçar e dizer que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa que tem um caráter estruturante, é isso mesmo, ele é um programa que busca reforçar o papel histórico da produção de alimentos saudáveis no Brasil, dos agentes dessa produção, né, da agricultura familiar. Mas é muito interessante quando a gente analisa a relação do Programa Nacional de Alimentação Escolar com o Programa de Aquisição de Alimentos, que nasceu também, como eu dizia no início, nesse novo ciclo de políticas que tem relação com a segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação. Vamos lembrar que em 2010 passou a figurar na Constituição brasileira, no artigo 6º, o direito humano à alimentação adequada e saudável. E as mulheres, em muitos lugares, elas acessaram primeiro o PA, pela modalidade chamada da compra com doação simultânea, né? Que o governo compra e esse alimento vai para a creche, vai para as casas de idosos, né? Também vai para escolas. E fizeram muitas vezes esse percurso para chegar no acesso ao PENAI. E outros programas têm mostrado o quanto é importante nós assegurarmos, junto com a defesa do PENAI, a defesa da igualdade das mulheres. Então, tem um programa atualmente que se chama Quintais Produtivos, não chegou a atender a demanda da Marcha das Margaridas, que é 1 milhão de quintais, mas temos um início aí, um primeiro edital, e as mulheres, elas produzem alimentos que são importantíssimos para o PA e para o PENAI. Nós fizemos um levantamento no movimento agroecológico com um instrumento que se chama Caderneta Agroecológica, e com isso a gente pretende também reforçar a autonomia econômica das mulheres, a auto-organização.
nós identificamos mais de 800 alimentos que as mulheres manejam, produzem. Então, por isso é que precisamos associar também. E, vamos elogiar o último decreto que traz também à tona a necessidade de comprar, no caso da família, de 50% dos alimentos produzidos pelas mulheres. Então, nós temos no Brasil várias iniciativas que chamam a atenção para a igualdade, né? Equidade, alguns falam, mas para o reconhecimento do papel das mulheres. E são elas, muitas vezes, que estão também nos conselhos da alimentação escolar, que a gente precisa realçar a importância desses conselhos, né? Junto com a importância das nutricionistas nas escolas, das merendeiras e da educação alimentar e nutricional, que a gente não tem uma estatística assim tão clara, mas, infelizmente, não é toda a escola, né, que faz uma boa programação da educação alimentar e nutricional. E nós temos um marco referencial no Brasil bastante importante para ilustrar, para, enfim, favorecer essa educação. Não, sem dúvida, né? E a gente sabe também do número de pessoas que são alcançadas. Nós já mostramos aqui em outras edições, outras oportunidades, são muitas merendeiras, são muitas nutricionistas, tem os conselhos também que são grandes, os agricultores familiares que são beneficiados com isso, e principalmente o número fantástico de crianças e jovens e adolescentes que são atendidos por um programa, como a gente sempre fala por aqui na Úrsula, que dá muito certo, que a gente vê os frutos e que é exemplo para o mundo também. E quando a gente vê o entusiasmo de fala, igual esse que a Maria Emília trouxe para a gente, de algo que dá certo, a gente tem que levar isso mesmo para o mundo, né? Como já está sendo feito também, né? Exatamente. Eu fico aqui num deleite ouvindo vocês e queria perguntar para a dona Maria Emília como ela vê esse amadurecimento do nosso programa. O que acha, também a Beatriz, o que vocês acham que a gente ainda pode abraçar ainda mais, olhar ainda mais, para a gente continuar tendo esse programa que é referência no mundo inteiro? Eu digo o seguinte, a lei de 2009, 11.947, que aperfeiçoou a proposta do programa, ela não proibiu a terceirização da alimentação escolar. E aí reside uma questão, onde há terceirização, seguramente, ou muitas vezes, o cardápio não é seguido de acordo com a orientação que precisa, também o atendimento à necessidade das escolas fica insuficiente, enfim. Tem uma questão aí que nós precisamos continuar enfrentando. Agora, também queria dizer, e com isso gostaria de fazer um apelo para os nossos congressistas, lá no Congresso Nacional, na Câmara, Senado. Nós temos cerca de 100 projetos no Congresso. E, lamentavelmente, muitos deles contribuem para desconstruir esse programa. Um dos exemplos que eu queria dar diz respeito exatamente ao cardápio. Como podem os parlamentares quererem interferir na definição de um cardápio que deve seguir a norma, né, das culturas alimentares, dessa diversidade nas regiões, né? Isso parece ser reserva de mercado. Isso não é correto. Não é justo. O cardápio tem que ser definido lá na interação entre a direção das escolas, nutricionista, os agricultores e agricultoras, seguindo, né, esta perspectiva que ela é favorável sob muitos aspectos, né, em relação a quem produz alimento, quem recebe. Tem uma proposta que nós defendemos, que está lá no Congresso, que é do reajuste do valor per capita da alimentação escolar. É preciso isso. E que siga algum índice e que anualmente, então, haja um reajuste. Isso é fundamental. Queria também dizer, quando você se referiu ao mundo, e Úrsula também, o Programa Nacional de Alimentação Escolar ele acabou ficando conhecido porque num estudo das Nações Unidas, da FAO especificamente, sobre a saída do Brasil do mapa da fome, lá estavam os dados da alimentação escolar. Por isso que é fundamental reconhecê-lo como um programa estratégico. Não é que ele seja um modelo para o mundo, mas ele é inspirador. Muitas delegações que chegaram, que já visitaram aqui o Brasil, através do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, chegaram essas delegações aqui dizendo que queriam conhecer o que é o programa da alimentação escolar,
assim também muito interesse em relação ao programa no semiárido de 1 milhão de cisternas, bom, em vários programas, e queriam também conhecer como é que se dava a participação social no Conceia. E eu quero acentuar isso porque o mérito, as conquistas do PENAI são fruto da participação da sociedade, da mobilização da sociedade. Por isso é muito importante que vocês estejam hoje trabalhando esse tema com o entusiasmo que eu também vejo nos olhos e na fala de vocês, porque precisamos mesmo assegurar que ele tenha vida longa. E por falar em José de Castro, ele que estava lá no início, lá na década de 50, lembremos isso, é um programa que nasceu na época de Getúlio Vargas, mas ele passou por enormes mudanças, né? Porque naquela época, sim, tinha o sentido de uma assistencialista e tal. E por último, queria dizer, falemos sempre alimentação escolar e não merenda, porque o sentido que nós atribuímos à alimentação escolar é um sentido profundo. É, de fato, de uma alimentação que assegure, e lamentavelmente até me emociono, em muitos lugares é a única refeição que a criança tem. Então, falemos da alimentação escolar, não é uma merenda ou uma merendinha. Obrigada. Eu gostei muito dessa fala e a gente consegue notar a emoção da senhora dessa questão de você não tratar o tema como a merenda, né? De fato, a alimentação, porque nós já mostramos aqui em inúmeros programas que nós fizemos da importância, porque tem crianças, tem jovens, tem adolescentes que só tem essa refeição. E isso é uma realidade, de fato. Muitos vão para a escola porque é um lugar onde ele tem para comer. E isso é um fato que eu me lembro desde quando eu estudava, quando eu era criança, dessa fala. De ser talvez a única refeição daquela criança do dia, né? A alimentação na escola. Então, assim, realmente não dá para ser tratado como uma merenda, né? A gente tem que tentar alcançar uma base nutricional ali que vai alimentar aquela criança mesmo. Sem dúvida, né? É uma emoção que contagia todos nós, né? Porque, de fato, a gente sabe da realidade, nós conseguimos, dentro, né, desses 8 episódios aqui do nosso podcast, mostrar diversas realidades e localidades diferentes do nosso país, que ele é continental, a gente sabe dos desafios que ele tem, e principalmente a gente conhecer esse tipo de situação e principalmente a vulnerabilidade das comunidades tradicionais, que eu acho que é o que mais pesa hoje. A gente tem também ali Norte, Nordeste, que infelizmente ainda sofre muito com essa falta de alimentação, mas quando a gente trata dos tradicionais parece que pior ainda, e principalmente em regiões como essa que você trouxe para a gente do Amazonas, que é muito difícil de você chegar à alimentação, são dias de barcos, né? Nós já mostramos aqui algumas vezes, e a dificuldade que isso traz. E a gente consegue enxergar que, por mais difícil que seja, é algo tão robusto e algo que dá tão certo, né? E isso é muito bacana também, né? Como a dona Maria Emília falou, lembrou, né, em relação a per capita. A gente já fez um trabalho sobre o valor que seria para a gente realmente alcançar, né, as necessidades nutricionais dependendo de cada faixa etária, né? Mas a gente já calculou que é necessário também, né, esse aumento do valor da per capita, porque a gente trabalha com o valor da FNDE e também a maior parte dos municípios com uma parte do recurso próprio, né, que ainda não é um valor assim o suficiente para a gente ter uma alimentação melhorada mesmo, né? A gente calculou, né, a gente fez os cálculos dos cardápios, aproximadamente uma refeição no valor de R$ 4,70, mais ou menos. Né? Então, assim, se a gente parar para pensar no valor que é repassado, com mais o valor que a prefeitura passa, né, para o município para fazer essa compra, é um valor que não fecha ali, é uma conta que não fecha, né? Então, assim, o valor de um prato hoje em dia, como a gente para e pensa, você para sair, para fazer uma refeição, ninguém faz uma refeição com menos de 10, 15 reais, né? Então, assim, a gente tem que pensar por esse lado também, que o valor, para a gente conseguir fazer um prato, né? Para a gente conseguir fazer um prato mesmo que alcance as necessidades nutricionais, a gente precisa de um valor mais alto de repasse, tanto da FNDE quanto das prefeituras também. Úrsula, temos muitos desafios aí pela frente ainda, né?
Eu vejo que a gente está desde 2009, na verdade, vamos falar dos anos 2000, reestruturando e quebrando a nossa estrutura da fome. Tem muito trabalho pela frente, mas o que eu vejo é que as nossas políticas públicas contribuem para a gente poder sedimentar o que a gente precisa, que é quebrar esses projetos que estão no Congresso, que não contribuem para a nossa evolução, empoderar a agricultura familiar, a agroecologia, também as nossas comunidades. Os quilombolas, por exemplo, têm programas e projetos que são exemplares, eu estou aprendendo muito com eles. E a gente precisa pensar sempre na questão nutricional, porque esse é um programa, como a gente já comentou, que ele não é um programa assistencialista, é um programa de educação. Né? A alimentação escolar é um programa de educação. Então, a gente poder entender isso, valorizar, proteger para diversas gerações que ainda estão por vir, e a nossa segurança alimentar, educacional, também passa pela nossa agricultura familiar. Então, esse é um ponto que a gente tem que bater muito, porque as pessoas precisam conhecer a importância da gente proteger. Com certeza. O nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, porque a nossa conversa está muito bacana, mas eu preciso fazer essa pergunta para vocês antes da gente encerrar. Para as nossas escolas hoje, quais são as vantagens aí de ter esses alimentos vindos da agricultura familiar? Olha, a qualidade do alimento é uma grande vantagem, né? O seu valor nutricional, cultural. É um programa que leva dignidade para quem produz esse alimento saudável e para quem recebe. E nós estamos precisando que haja esse reconhecimento no país sobre o significado de quem produz esse alimento. E a escola ganha muito, porque quero dizer que em alguns casos acontece algo interessante. O alimento chega e os professores, as professoras também começam a se interessar por aqueles alimentos e começam a encomendar. Eu vi isso em alguns municípios lá do Mato Grosso, onde tem um escritório da entidade que eu trabalho. Isso é muito, muito interessante. Agora, também queria dizer que há estratégias muito inteligentes. Acabamos de ouvir no seminário que nós estamos, nem falamos, né, que nós estamos num seminário sobre o PNAE, e sobre povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. E hoje uma assessora lá do Maranhão dava um exemplo interessante, porque é muito comum, às vezes, as prefeituras dizerem que não há alimento para ser comprado. Então, a estratégia foi o seguinte: fizeram uma feira agroecológica pública e chamaram gestores para olhar a diversidade e quantidade de alimentos. Uma estratégia extremamente inteligente, porque tinha lá os consumidores, as consumidoras e gestores foram lá também olhar, e assim eles estão construindo os caminhos para uma chamada pública, né? Sim, porque isso é importante dizer. A lei fixou um instrumento atendendo à particularidade, à especificidade dessas populações, que é chamada pública, e não seguir aquela antiga lei de licitação que atende a grande propriedade, indústrias, né? Então, é preciso trabalhar, esse aqui é o caminho, trabalhar o tempo todo no aperfeiçoamento dos instrumentos para garantir crescentemente a democratização. E a escola, que faz a chamada pública, que atende aos requisitos que estão construídos nas normativas, ela se dignifica também. Ela entra no rol dessas instituições que prezam a construção democrática, a participação da agricultura familiar. E quero chamar a atenção que, nesse momento da história, vivendo essas tragédias ou muitos crimes ambientais, nós precisamos olhar com muita atenção para o papel desses povos. Acho que foi o Krenak que disse que o futuro é hoje, né? Disse uma frase que eu não consigo lembrar precisamente agora, mas também o programa de alimentação escolar, e quando a escola faz a chamada, assume, ela está contribuindo também para a prevenção das mudanças climáticas. São muitos sentidos. Além de gerar renda e movimentar a economia local. Muitas vezes ficamos
insistindo nas estatísticas mais gerais, mas a movimentação de economias locais é parte fundamental da dinâmica econômica também de um país. E este programa permite isso. Sem dúvida nenhuma, né? Mudou muita coisa por lá, agricultura familiar? Sim, a gente tem a participação, ele até está aqui também, né, participando dessa oficina, o pastor Senaide, que hoje em dia ele já, depois de começarem a participar, né, da chamada pública da agricultura familiar, eles já conseguiram comprar mais equipamentos, voadeira, motor, né, coisas que beneficiam a própria comunidade deles ali, e conseguiram participar. Uma coisa também que a gente esqueci de ressaltar aqui é da abertura que tem depois desses agricultores começarem a participar da compra, né, do PENAI, em relação ao PAA também, que no caso lá em São Gabriel, depois deles participarem da chamada pública da prefeitura, né, do PENAI, eles começaram a participar para vender para o Exército também, e agora eles estão aguardando mais um edital, né, da CESAI para eles participarem também. Então, assim, são portas que se abriram, né, para desenvolver mais ainda aqueles grupos de agricultores. E, sem dúvida, a importância que teve, como nutricionista falo, né, do valor nutricional. Para mim, a agricultura familiar também é um tema muito, muito especial. Quando eu comecei lá, quando começou a dar certo, né, todas as vezes quando a gente ia falar sobre isso, era algo que mexe muito com a gente, porque é o coração ali, né? É o coração da comunidade, você conseguir substituir uma conserva, uma sardinha, uma almôndegas enlatadas por um peixe. Assim, para mim, como um profissional, é gratificante demais. Eu consegui, porque a gente tem comunidades que não tem energia. Então, não dá para ir proteína, não dá para ir frango, não dá para ir carne, não dá para ir de jeito nenhum, se não for o ultraprocessado, né? E o que a gente ia fazer? Não tinha compra da agricultura familiar antigamente. Então, a gente tinha que mandar. Aí, quando a gente conseguiu fazer com que aquela comunidade participasse da chamada, comprasse, tinha a proteína deles lá na comunidade, e eles ofertassem, a gente conseguia fazer com que eles entregassem na escola, e a gente já não mandava mais aquele industrializado. Para mim foi assim, eu acho que foi a virada de chave como profissional, né? Assim que eu tive ali em São Gabriel. Assim, a importância do valor nutricional, do resgate cultural, né? Daquele grupo, assim, é fundamental. É um programa que vai além do você ofertar um alimento, é saber o que tu tá ofertando ali, né? É a qualidade que tu tá ofertando numa escola, para uma criança ter o melhor desenvolvimento, né, ter o melhor aprendizado, que a gente sabe que como ser humano a gente precisa estar bem alimentado para a gente conseguir se desenvolver, principalmente na escola, principalmente uma criança dentro da comunidade. É verdade, a gente sabe que é por isso que é tão fantástico e tão robusto esse programa, mas infelizmente nós vamos ter que encerrar nossa conversa que está tão agradável. Eu gostaria de agradecer muito vocês aqui com a gente. Começo com você, minha amiga, que me deixou aqui mais uma vez à distância, mas muito obrigado, até uma próxima, viu, Úrsula? É uma pena, adoraria estar aí com vocês. E vale a gente lembrar que a agricultura familiar, além de ser um programa e uma iniciativa que traz estrutura para o nosso país, também econômica, traz saúde para todos nós. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, obrigado, Úrsula. Beatriz, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigada. Dona Maria Emília também, muito obrigado. Uma verdadeira aula dessas duas aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Até mais. Obrigada a vocês. Felicidades. Gente, vocês de casa também, muito obrigado pelo carinho. Continue acompanhando a gente, Vida de Merendeira, podcast e videocast, trazendo para vocês essas histórias tão bacanas aí das nossas merendeiras e desses programas tão essenciais para a nossa alimentação escolar. Até uma próxima. Tchau.